Vamos voltar agora a Deuteronômio, para a gente ficar. Deuteronômio 11, no caso, nós estamos. Aí Jesus vai, o Espírito Santo vai explicando, e quando chega no versículo de número 6, ele explicou que ele foi que provou eles, que os ensinou no deserto. Diz assim: e o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem. Deixa eu explicar para você. Esse Rubem foi o primeiro filho de Jacó. O primeiro filho, a gente não tem nenhum, a gente ama tremendamente. É o nosso troféu. Pode ser feinho, para nós é mais bonito. Não importa, é verdade, é nosso filho. A gente fica até chateado quem que fala. Então, o Rubem era o primogênito. E o Jacó depois falou muito bem do Rubem, mas o Rubem cometeu um erro. O Rubem um dia teve a oportunidade, o Jacó tinha 2 esposas, Léia e Raquel. A Raquel era estéril, só a Léia que era fértil. Aí a Raquel disse para Jacó: Jacó, deita com Bila, a minha concubina, que o pai dela deu para ela para poder ajudá-la, como se fosse uma criada do lado dela. E era costume fazer isso naquele tempo. Aí, porque eu quero um filho, o filho dela vai ser meu. E teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Mas quando deu oportunidade, o nome dela é como se fosse assim, mimosa, tímida, na tradução do nome dela. Aí o Jacó foi, teve um caso, o Rubem foi e teve um caso com ela, e o Jacó soube. A coisa ficou triste e ficou séria. Anos depois, Jacó está velhinho. Vamos para o Gênesis 49. Gênesis 49. Olha que coisa séria aqui, irmão. Anos depois, Jacó está velhinho. E chama os filhos para dar a bênção do patriarca. Porque a bênção era de Abraão, passou para Isaac, o pai de Jacó, depois passou para o Jacó. E ele que podia abençoar. Deixa eu segurar aqui, já estou chegando já, 49. Então Jacó começa abençoando e começa pelo mais velho, pelo patriarca. E olha o que aconteceu aqui. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. E ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, ele vosso pai. Então é uma coisa séria. Logo depois ele morreu. Ele pressentiu que já ia, chamou todo mundo e deu o recado. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. O Rubem já deve ter chorado, hein? Olha o que ele perdeu. Tu és meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza dos 12 era Rubem. E o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Que prejuízo. Por que fez coisa errada? Porque tem gente que faz coisa errada e depois não confessa e vai pegar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Compensa confessar. Tem um ditado que nós vamos falar aqui no Brasil, que é melhor ficar amarelo meia hora do que vermelho a vida toda. Coisa séria. Errou, não tem jeito. Tem que chamar a pessoa, eu vou confessar, mas não esconde nada. Porque se aconteceu 10 coisas, você contou só 9, você tá no vermelho do mesmo jeito. Tem que abrir o coração. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste e subiste à minha cama. Aí passou para os outros. Esse foi repreendido. Agora ele diz aqui no versículo 6 de Deuteronômio 11. E o que fez a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Rubem? Por que ele chamou aqui o filho de Rubem, Eliabe, que foi dali que surgiram esses 2, teve um outro chamado Corá também. Eles se levantaram contra Moisés. A verdade é essa. Quem ele pensa que ele é? Afinal de contas, se ele é de Deus, nós também somos. Inveja, podridão espiritual,
não sabia ser servo de Deus, queria ser mestre dos homens de Deus, porque Deus escolheu errado. Por que Deus escolheu Moisés? E Deus viu isso, o negócio ficou sério. Deus mandou juntar os três, a família deles, todo mundo se ajuntaram, e o que aconteceu? Como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Foi o único terremoto no mundo que foi planejado por Deus, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, porque eles ficavam todos num campo com as tendas. E na hora que deu o terremoto, só ali na tenda desses 2 e 3, que abriu e desceram vivos. Eles, as mulheres deles, os filhos e tudo que tinha. Estava tudo ali para desaparecer. Meu irmão, não brinque com Deus, que é coisa séria. A gente tem que pegar essas coisas, porque um dia nós vamos estar diante de Cristo. Ele é o juiz do tribunal da eternidade. Ali os cristãos nascidos de novo não irão, e que perseveraram, eles já estão salvos. Mas os que não perseveraram, e os ímpios, os piores, todos eles vão estar ali. E cada um vai ver a sua sentença. Vai ser falado. Ninguém vai poder correr, ninguém vai poder fechar os ouvidos. E vai ser mostrado tudo. Quando você aceita Jesus, seu passado é perdoado. Você se torna uma nova criatura. Você nasceu de novo, mas a pessoa não quer nascer de novo. Hoje eu estava falando com um grande empresário que esteve aqui, e eu falei com ele: não, mas eu amo muito a Deus. Não basta. Mandei ele ler João 3, versículo 3 ao 5. Sublinhei ali, passei o lápis, o marcador de texto, e pedi para ele. Ele não só leu, mas impactou tanto que ele pegou o telefone dele. Eu até pus a mão assim para a Bíblia esticar, para nenhuma palavra escapar para ele. Ele tirou. Verdade, irmãos. Quem não nascer de novo, Jesus disse, e Jesus não é só verdadeiro, ele é a verdade. Ele nunca mentiu, nunca iria torcer uma coisa. Quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Tem que nascer, nasce da água, que é a palavra, e do Espírito Santo. E é uma experiência que só quem nasceu de novo sabe. Começa aceitando Jesus, depois não, mas eu mudei completamente. Eu era uma pessoa impossível, eu queria tudo para mim, fazia tudo. Agora não, agora eu sou um homem de Deus. Ela diz: eu sou a mulher de Deus e estou me preparando para ir morar com meu Pai lá nos céus. E nós iremos. Oh, glória a Deus. Então presta atenção aqui. Vamos voltar aqui no Rubem aqui agora. Eles pertenciam, porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez, e o Senhor continua fazendo. Toda a grande obra que faz o Senhor, continua realizando, e vai realizar na sua vida. Ele não disse que fez, só fez, não. A grande obra que o Senhor fez, porque aquela foi vista, e essa agora foi vista também. Todo mundo ficou desesperado. De repente houve um terremoto, tremeu tudo, mas milimetricamente foi cortado o território e ali desceram para a profundeza da terra. Os três, que se Deus usa ele, vai usar a gente. Que é isso? Que falta de respeito com o Senhor Deus. Você pensa que Deus é o quê? É um homem que leva propina e põe no bolso? Realmente o cidadão aí merece 10 anos de cadeia, mas como não ficou provado e ficou e tal, ele está liberado, está inocentado. Isso vai dar problema no dia da eternidade. Quantos que hoje julgam serão julgados pelo reto juiz? Mas ele não vai falar, não. Ele só vai colocar o olho dele na cada pessoa. Quando a verdade entra dentro de você, você fala a verdade. Aí você vai falar tudo. E a minha sentença é essa: não, você não. Eu quero que você vá para o céu. É aquele que está recusando o perdão de Deus. E Deus quer lhe perdoar em nome de Jesus. Amém?